Shalom, amados, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho da palavra do Senhor em Números 22, 23 e 24, sobre os acontecimentos desse capítulo. O que acontece? Tinha ali um homem chamado Balaão. E esse homem, ele assim, estava sendo assediado por uma proposta. Qual era essa proposta? De um homem chamado Balaque, que queria que ele amaldiçoasse o povo de Jacó e Israel. E ele iria remunerar muito bem ali Balaão. Então Balaão, ele foi advertido por Deus a não fazer isso de forma alguma. Então Balaão já estava avisado. Mas só para Balaão lembrar bem o que aconteceu. Deus avisou e Balaão recebeu a proposta, ou seja, ali os trabalhadores, os oficiais ali de Balaque foi até Balaão e fez essa proposta. E Deus já havia avisado a Balaque que isso iria acontecer. Então, quando esses trabalhadores ali de Balaque foi até Balaão chamar Balaão para a presença de Balaque, Balaão foi. Mas ele tinha falado para Deus que ele só iria falar o que Deus quisesse, que ele não ia amaldiçoar o povo de Israel. Então ele foi. Quando ele estava indo, ele levantou cedo, ele foi, pegou a mula dele, né? E foi. Quando ele estava indo, o que aconteceu? O anjo do Senhor puxou-lhe a espada desembainhada, né? Tirou ali a espada e a mula ali se assustou e não foi adiante. Então Balaão bateu na mula. Isso aconteceu por 3 vezes. E o Senhor foi e fez a própria mula falar. E a própria mula ali falou com Balaão, no caso que ela não tinha esse costume de desobedecê-lo. Sempre servia a ele há anos e nunca tinha feito isso. Então a própria mula falou. Tudo isso para ele entender o que estava acontecendo. Mesmo assim, ele vendo um animal falando, não tinha caído a ficha do que estava acontecendo. Então o anjo do Senhor apareceu para ele. Deus abriu a visão dele e o anjo apareceu para ele. E ele ali entendeu o recado, que era para ele não amaldiçoar o povo do Senhor. Então o Senhor avisou ele várias vezes. Então ele, na presença ali de Balaque fez ali várias tentativas de que Balaão viesse amaldiçoar o povo do Senhor, o povo de Jacó e de Israel. Então eles ali fizeram 7 altares, Balaque fez 7 altares, ofereceram ali sacrifícios de animais e Balaão foi perguntar a Deus o que Deus queria falar. E Deus ele tornava a dizer toda vez que não era para amaldiçoar o povo, que o povo já era abençoado por Deus. Então ali Balaque ficava muito chateado. Diz que iria abençoar grandemente, ou financeiramente no caso, né? A Balaão, se Balaão tivesse amaldiçoado o povo do Senhor Deus. Essa palavra, eu estava hoje, né, meditando nela, o Senhor falou comigo que era para eu estar trazendo para o canal, se tocou muito no meu coração, falando ao meu coração. Então eu já sabia que era para estar trazendo essa palavra. Balaão, ele era um homem que ele era assim, um homem adivinho, tá? E ele era falso profeta. E ele era assim um homem que ele fazia magias e ele fazia encantamentos. Mas Deus, ele se revelou
a Balaão. Ele começou a falar com Balaão. Balaão outrora ganhava dinheiro com as magias e encantamentos. Ele era um homem assim, que ele abençoava, e a família, a nação era abençoada quando ele abençoava. Então ele era conhecido desses feitos dele. Por isso que Balaque foi procurar ele, para ele amaldiçoar o povo do Senhor. Por quê? Balaque estava com medo, muito medo mesmo, e o povo todo de Moabe com medo dos israelitas tomarem toda Moabe para eles e matarem o povo ali, os moabitas. Então, os midianitas, moabitas, todos ali que estavam ali, estavam tudo com medo, tá? Com medo, porque Israel havia já vencido muitas batalhas e muitas guerras, conquistado muitas terras. Então eles ficaram com muito medo, ouvindo os feitos do povo do Senhor, que o povo do Senhor estava ganhando pelo poder de Deus, né, irmãos? Que Deus assim havia prometido que estaria abençoando, por isso que ninguém podia amaldiçoar. Então Deus foi e falou com Balaão para Balaão não fazer isso, não amaldiçoar. Senão, se eles obedecessem, o anjo já estava ali com a espada desembainhada, né? Então ia matá-lo, com certeza, tá? Então, assim, no caso, o Senhor, ele alcançou Balaão. Por quê? Porque o Senhor não queria, de forma alguma, acabar com a vida ali de Balaão. Mas o Senhor queria dar uma experiência a ele com o Senhor. O Senhor mostrando o caminho. Olha, você vai conseguir comigo falando contigo. Não é tentar ir por outros caminhos que você vai conseguir, né? Vencer no mundo espiritual. Então o Senhor foi dando ali experiências a Balaão. Tá? Então Baraque ficou muito chateado. E o Senhor, ele falou aqui, olha que coisa interessante. O Senhor, ele falou assim, ó. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Em Números 23, 8. E no versículo 10 do capítulo 23, Balaão reconhece que o povo de Israel são justos do Senhor e não qualquer nação, tá? Porque ele desejou até, quando ele fosse morrer como um justo, igual o povo de Israel, tá? E que o fim dos dias dele fosse como esse povo, na posição desse povo, servindo ao Senhor como este povo. Esse foi o exemplo que ele deu. E em Números 23, 23, tá escrito assim, ó: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Então, o próprio Balaque disse isso. Ele sabia o tempo todo que Deus havia abençoado aquele povo e que ele não poderia amaldiçoar. Lembrando, ele costumava abençoar e as pessoas eram abençoadas. Ele costumava amaldiçoar e as pessoas eram amaldiçoadas. Ele era conhecido por esses feitos, por isso que Balaque tinha procurado ele para ele amaldiçoar o povo do Senhor Deus. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Deus se revelou a Balaão, porque Deus não queria acabar com a vida de Balaão. E Deus não queria também que ninguém abrisse a boca para amaldiçoar o povo dele. Então, que a gente venha estar fazendo conforme a vontade do Senhor, porque assim, irmãos, é tudo muito sério, o mundo espiritual, tá?